Muito bem. Eu gostaria de conversar com você hoje sobre uma questão que, embora se fale, converse bastante sobre isso em alguns meios, em alguns espaços, me parece que tem um elemento disso que é interessante de observar. Segundo estatísticas, de cada 10 homens moradores de rua, tá, ou de cada 10 pessoas moradoras de rua, 9,9 são homens, tá? A maioria esmagadora desses moradores de rua são homens. Isso é muito interessante, né? Porque aponta, né? Sinaliza, nos traz uma seguinte questão, né? Por que os homens são o principal, né? Público encontrável nesses espaços? Essa é uma pergunta muito importante no contexto que nós estamos vivendo hoje, de relacionamentos líquidos, de relacionamentos instáveis, de relacionamentos frágeis. E isso é exatamente o que nós estamos vivendo hoje, né? Relacionamentos instáveis, relacionamentos líquidos. O que tem levado, né? Por que homens e mulheres, mas eu são aqui para os homens, porque os homens têm tido uma grande dificuldade em estabelecer relacionamentos sólidos com as mulheres, ou mais um pouco, porque os homens têm encontrado grandes dificuldades de assumirem as suas responsabilidades, tá, dentro da família, dentro do espaço familiar, e uma responsabilidade que evidentemente extrapola as suas próprias vontades, as suas próprias necessidades. Ou seja, é muito comum nós encontrarmos um contexto em que os homens muito facilmente têm abandonado a sua posição enquanto marido, enquanto pais, né, enquanto chefe de família. Eu fiz essa comparação com os moradores de rua porque, se você conversar com essas pessoas moradoras de rua, você vai observar que a história que os levou a esse lugar não é muito diferente. Né? Os contextos são muito similares, né? Os roteiros são muito similares. Né? O de fracasso profissional, tá? O fracasso amoroso, né? O abandono amoroso, tá? Uma traição, enfim, situações que exigem do homem uma força moral, uma retidão, né? Ética que ele não consegue sustentar. E acaba que esses homens vão ter como destino, por escolha própria, evidentemente, morar na rua. A verdade é que os elementos que compõem toda essa história, eles são muitos, não será possível estar desenvolvendo tudo aqui, mas eu quero chamar um pouco a atenção para uma coisa e outra. Um dos elementos, evidentemente, foi a profunda transformação que aconteceu no feminino nos últimos 40 anos, nos últimos 50 anos, tá? Que foi uma transformação muito grande. Né? A mulher deixa de ser uma figura passiva em relação ao homem, ela deixa de ser submissa ao homem, e essa submissão no sentido negativo. Né? A mulher se torna autônoma financeiramente, ela se torna ela cria laços de relacionamentos que extrapolam o ambiente familiar, porque até os anos 50 do século XX aqui no Brasil, a mulher praticamente ela ficava restrita ao arco de relacionamentos familiares. Quando a mulher sai para o mercado de trabalho e desenvolve nesses últimos 70 anos essa vida de independência financeira, ela cria também uma independência relacional, afetiva, ela conhece gente, né? Ela descobre meios de existir independentemente do homem. E por outro lado, o homem ele vai abandonando pouco a pouco as responsabilidades que lhe caíam antes, né, como homem, como chefe de família, diante dessa mulher que se autonomiza, diante dessa mulher que se liberta de um certo jugo
né, patriarcal, atrasado, retrógrado, né? À medida que a mulher se liberta disso, o homem também ele vai soltando, ele vai abrindo mão de antigas responsabilidades, ele vai abrindo mão daquilo que ele é enquanto homem e daquilo que se exige dele enquanto homem. É, ele não conseguiu criar um meio termo, ele não conseguiu criar um lugar aonde ele e essa mulher que mudou, essa mulher que se transformou, em que ele dialogue com essa mulher, em que os dois construam juntos, né, em comunhão, uma vida de responsabilidade e de responsabilização um com o outro e com a sua família. Ou seja, o homem sendo deslocado daquela posição de 70 anos atrás, onde ele era o manda-chuva, onde ele era, né, o dono do pedaço, quer dizer, deslocado desse lugar, o homem não conseguiu intermediar com a mulher um outro lugar aonde ele pudesse continuar a desenvolver as suas características masculinas, aonde ele pudesse continuar a desenvolver o seu chamado enquanto homem, as suas responsabilizações enquanto homem, né? Em que ele pudesse continuar a expandir espiritualmente a sua masculinidade, quer dizer, ele não consegue criar esse espaço junto com a mulher, tá? E o que nós temos hoje é um quadro em que muito facilmente você encontra famílias disfuncionais, porque são famílias onde, especialmente nas classes médias, baixas, você encontra, por exemplo, famílias onde tem a mulher, tem os filhos, né, tem a tia, o tio, a tia, a mãe, a avó, e são núcleos familiares onde prepondera a presença feminina e onde o masculino não aparece, e quando esse masculino aparece, ele aparece de maneira problemática. É um masculino fraco, alcoólatra, é um masculino moralmente rebaixado, entende? Então, assim, ou o homem não existe dentro do contexto familiar atual, enquanto presença significativa, enquanto presença forte, tá? Ou ele existe, mas ele é moralmente rebaixado, uma pessoa, né, cheia de vícios, alguém que não consegue assumir uma posição dentro da família de responsabilidade, de responsabilização e de autoridade. É importante falarmos sobre isso porque a gente, muito dos problemas que a sociedade está vivendo hoje são problemas advindos desse núcleo familiar manco, deste núcleo familiar disfuncional, porque ele é disfuncional justamente porque há uma ausência do masculino. E por outro lado, que é uma situação que a gente pode desenvolver em outro momento, né? Uma mulher que assume essas responsabilidades, isso já vem vindo de muitas décadas, não é de agora, diga-se de passagem, né? Uma mulher que assume a sua posição de responsabilidade e responsabilização com relação aos seus filhos, né? Quando não repassa essas responsabilizações para a avó, é bom dizer, né? Existe uma quantidade muito grande também de mulheres que, ao serem abandonadas pelo marido, pelo pai, ela pega e entrega os seus filhos aos avós. Esse é outro quadro, quer dizer, são vários quadros, são várias fotografias de uma mesma realidade problemática, tá? O fato aqui que eu quero chamar a atenção é que essa mulher traz para si essa responsabilidade, não raras vezes ela assume uma posição preponderante em relação aos filhos, geralmente um ou dois filhos no máximo, né? E isso acaba gerando também problemas relacionais dessa mãe com esses filhos. Por quê? Porque ou ela vira uma mãe hiperprotetora, ou ela vira uma mãe hiperexigente, ou ela vira uma mãe emocionalmente descontrolada, emocionalmente muito instável, né? Não raras vezes essa mulher assume uma posição em relação ao filho homem muito mais dócil, muito mais protetora, muito mais
digamos assim, amorosa, muito mais mimada. Em relação à filha, ela assume uma posição mais ácida, mais dura, né? Em relação à filha, ela encaminha para um processo de maturação mais rápido, né? Você vê que as mulheres levam as filhas a ter a um amadurecimento mais rápido, e o filho homem ela encaminha para um processo de infantilização. Então você vê que uma mulher que criou os filhos sozinha, você pega uma filha, a filha dela você vai ver que é uma filha madura, né, já bastante consciente das suas responsabilidades. Você vê que é uma menina que já responde bem a determinadas cobranças, já responde bem aquilo que se exige dela. E você vê o irmão dessa menina, que ele é super infantiloide, meninão, né, infantil, né, descompromissado, sem responsabilidade nenhuma, sem exposição de coisa alguma, e isso é efeito direto da educação e do comportamento da mãe em relação a um e a outro. Tudo isso eu estou dizendo aqui, estou pincelando aqui algumas dessas questões para chamar a sua atenção para o fato de que esse quadro em que o homem é ausente, em que a figura do pai é ausente, ele não pode ser substituído. Tá? A ideia de pai, a mãe que é mãe e pai, isso não existe. Essa palavra pai, que foi inclusive defendida e usada por muita gente, inclusive psicólogos, pedagogos, essa ideia ela é vazia, tá? Porque a mulher ela pode cumprir um papel dela de mantenedora, de criar os filhos, etc. Mas aquilo aonde o pai falta e não pode ser substituído. Você não pode substituir a figura do pai, a figura do masculino, a figura da identidade masculina, a figura da subjetividade masculina, tá? Por uma mãe. A mãe jamais vai substituir a ausência desse pai, e qualquer pessoa que trabalha com clínica psicanalítica, qualquer pessoa que trabalha na área da psicologia, se for honesto, terá que reconhecer que ele recebe frequentemente pacientes, tá, que trazem essa demanda de ter sido educado, criado sem um pai, e o quanto faz falta esse pai. Evidentemente que sem a mãe também faz falta, lógico, né? Mas chamando atenção aqui para essa questão. Tá? Ora, nós somos convidados, portanto, há um tempo, nós somos convidados, portanto, a termos que refletir sobre isso. Quer dizer, sendo você... É importante chamar a atenção aqui que quando a gente fala de pai, quando a gente fala de família, nós estamos falando de um chamamento a um nível de responsabilidade muito superior àquilo que você vive enquanto solteiro. Tá? Por exemplo, em sociedades tradicionais, em sociedades bastante tradicionais, há uma hierarquia de importância, né, que vai que estabelece, por exemplo, que o homem casado com filho e mais velho, ele tem mais autoridade que o homem casado com filho mais novo. E o homem casado com filho mais novo tem mais autoridade que um homem casado sem filho. E o homem casado sem filho tem mais autoridade que um homem que é solteiro. E assim vai. Esse ordenamento de costumes evidencia o fato de que você casar, ter filhos e ter uma família, evidentemente, naturalmente, exige, né, uma maturação, uma maturidade, uma responsabilidade e responsabilização muito maior do que quando você é solteiro. E isso é algo muito bom, porque na verdade o nosso processo de amadurecimento emocional e espiritual exige isso. Né? Não é possível você alcançar maturidade emocional e espiritual sem assumir responsabilidades. Não há como você desenvolver a sua maturidade emocional e espiritual, tá, permanecendo um adolescente. No sentido do comportamento, no sentido de se desviar, de negar, de não aceitar os compromissos e responsabilidades que a vida naturalmente vai impondo. E claro, a gente tem vivido uma sociedade infantilizadora, uma sociedade do entretenimento, uma sociedade da leveza, uma sociedade, né, do descompromisso, uma sociedade do prazer, né, imediato, uma sociedade que premia, né, que gratifica com imediatez,
né? E isso também explica porque as famílias estão tão disfuncionais como elas têm estado. Mas essas são questões que eu estou trazendo aqui para você pinceladamente, mas que eu vou voltar aqui desenvolvendo cada um. Tá bom? É isso aí.